Vou tocar hoje num ponto sensível, que é o valor. Acabei de fazer uma pesquisa rápida no Google e encontrei as seguintes palavras na entrada valor. Em value, que é valor em inglês, 3 bilhões e 700 milhões de entradas. Em valor, que é em português e em espanhol, 760 milhões de entradas. E em francês, valeur, 191 milhões de entradas. Para a palavra Wert, que é valor em alemão, 167 milhões de entradas. E valore, que é valor em italiano, 133 milhões de entradas. Isso demonstra a popularidade atual do substantivo valor, que não existia no latim clássico. Assim que eu comecei a estudar o direito monetário, a minha primeira preocupação foi procurar a noção de valor no tempo dos romanos. E não achei. Aquilo me levou até a pensar que eu tivesse me equivocado. Mas não, é que o substantivo valor não existia no latim clássico. Embora houvesse o substantivo moneta, o substantivo precium, o substantivo estimaciones, mas não existia a palavra, o substantivo valor, existia o verbo valer. E depois eu fui fazer uma pesquisa no grego antigo e encontrei timé. Mas timé significa prestígio, honra, tem mais um sentido moral. E a minha preocupação é pesquisar o significado da palavra valor do ponto de vista monetário. A palavra valor é do latim tardio, valor, valore. E ela entrou nas línguas neolatinas no século XII, depois da Revolução Comercial que se processou entre 1160 e 1330 aproximadamente. Nessa Revolução Comercial, aquela doutrina da regalia que considerava que o valor imposto pelo soberano era aquele que os súditos deviam acatar sem qualquer discussão, a Revolução Comercial trouxe uma outra ideia de que essa submissão do súdito ao soberano em matéria de dinheiro gerava uma certa, digamos, um desequilíbrio na sociedade. E, a partir daí, houve uma preocupação de se criar, ao lado da noção de valor impósitos, onde, pela primeira vez, nessa expressão valor impósito, aparecia o substantivo valor, criou-se ao lado do valor imposto a noção de valor intrínseco, que seria aquele que estaria entranhado no metal, no ouro, na prata, que se irradiaria do metal como aqueles raios dourados das imagens do Sagrado Coração
de Jesus. Essa noção de valor intrínseco se consolidou no século XIV, mas ela não impediu que, na prática, continuasse a haver mudanças na quantia das peças monetárias. Não só pelos desgaste do uso, como pelas alterações das ligas e da massa, do peso dessas peças monetárias. E para que os credores tivessem garantidos os seus interesses, eles criaram cláusulas monetárias em que estabeleciam em que espécie de peça monetária aquele pagamento teria que ser feito. Essas questões, quanto mais minuciosa era a descrição das espécies de peças monetárias, quanto maiores problemas surgiam nas relações entre credores e devedores. E essas questões entre as partes acabavam indo para o Poder Judiciário, eram judicializadas, como se diria hoje. E o príncipe dos juristas do século XVI, o parisiense Charles de Moulin, era o advogado preferido pelos litigantes naquela ocasião e percebeu que era preciso fazer alguma coisa além de assegurar o valor intrínseco, que ele continuava a respeitar no plano internacional. Mas no plano nacional, numa época em que os estados monetários, os estados nacionais centralizados, no início da Idade Moderna, se impunham, era conveniente que se estabelecesse uma regra diferente. E o Charles de Moulin, no seu livro De Usuris, formulou o chamado princípio do valor nominal, que depois, no século XIX, no início do século XIX, foi adotado no Código Napoleão. O princípio do valor nominal, já no século XVII, também entrou para o direito consuetudinário inglês e vigeu durante todo esse período, mas desagradava aos credores, porque eles achavam que beneficiava mais os devedores. E no século XVIII, o Adam Smith, quando escreveu o seu livro Riqueza das Nações, se preocupou com a formulação do conceito de valor de troca em substituir a noção antiga de valor intrínseco por alguma coisa que desse aos credores uma confiança similar. E aí essa doutrina do valor de troca do Adam Smith é uma forma de se opor ao princípio do valor nominal de Charles de Moulin. O Adam Smith dizia o seguinte no seu livro Riqueza das Nações: deve observar-se que a palavra valor tem dois significados diferentes. Umas vezes exprime a utilidade de um determinado objeto, outras o poder de compra de outros objetos que a posse desses representa. O primeiro pode-se designar valor de uso e o segundo, valor de troca. As coisas que têm maior valor de uso têm, em geral, pouco ou nenhum valor de troca. E, pelo contrário, as coisas que têm maior valor de troca têm pouco ou nenhum valor de uso. Isso também influenciou Karl Marx, que se baseou no Adam Smith, mas disse que se baseava em Aristóteles.
Mas Aristóteles não usou a palavra valor, não usou o substantivo valor, porque o substantivo valor não existia no século IV a.C., no tempo em que Aristóteles fez a distinção entre moeda e troca, dizendo que a troca tinha antecedido a moeda. E o conceito de poder aquisitivo, que o Adam Smith empregou para se referir no valor de troca ao poder de compra de objetos, esse conceito foi formulado apenas no início do século XVIII pelo bispo William Fleetwood, numa obra chamada Chronicon Preciosum, que é uma obra até hoje considerada de grande valor para a estatística. Acontece, então, que esse conceito de valor de troca veio para tentar desmoralizar o conceito de valor nominal, e aconteceu ainda um agravante que, depois de Adam Smith, já no século XIX, um grande jurista alemão, Savigny, desenvolveu uma nova doutrina de que haveria direito de propriedade sobre o poder aquisitivo. Matéria que será objeto da nossa próxima conversa.